Você já sentiu como se sua mente fosse um campo de guerra? Às vezes o corpo está parado, mas por dentro é como se houvesse gritos, dúvidas e lembranças lutando por espaço. É deitar para descansar e ser atacado por pensamentos que não pedem licença. Você não é suficiente. Tudo o que faz dá errado. Deus te esqueceu. Mas e se eu te dissesse que essas vozes não são apenas pensamentos? São setas invisíveis, lançadas para ferir o que há de mais precioso em você, a paz interior. A Bíblia chama isso de setas inflamadas do maligno. E a verdade é que todos nós enfrentamos essa guerra. Só que a maioria tenta lutar com armas erradas, com força de vontade, com distrações, com silêncios que gritam. Mas hoje eu quero te mostrar como vencer dentro da mente. Fica comigo até o fim, porque você vai entender que essa batalha pode ser vencida. E quando isso acontecer, você nunca mais será o mesmo. Então, respira fundo e se prepara, porque a guerra mais difícil é dentro da mente, mas é nela também que Deus constrói os verdadeiros guerreiros. Toda guerra exige armas certas, mas essa batalha, a que acontece dentro da mente, não se vence com gritos nem com força. Se vence com verdade, com presença espiritual, com o poder que vem do alto. A palavra de Deus chama isso de armadura espiritual, porque até os fortes precisam se proteger. Efésios 6:11 diz: revistam-se de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do inimigo. Até os firmes precisam se revestir. Até os que parecem inabaláveis travam batalhas que ninguém vê. A primeira arma é a palavra de Deus. Jesus, no deserto, não discutiu com o inimigo. Ele declarou: está escrito. Essa é a espada que cala os ruídos da mente. Quando o pensamento diz: você falhou demais, você responde: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando o medo sussurra: sua vida não tem valor, você responde: eu sou de modo assombrosamente maravilhoso feito. Percebe? Toda vez que você declara a verdade, o inferno silencia. A mente começa a se alinhar à voz do céu. É assim que o campo de guerra se transforma em campo de fé. Não saia agora, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar como usar as outras duas armas, a oração e o louvor, para quebrar fortalezas que pareciam inabaláveis. A segunda arma é a oração. Mas não aquela oração ensaiada, cheia de palavras bonitas. É aquela que sai entre lágrimas e pausas. A oração que diz: Senhor, salva-me, como Pedro afundando no mar. É no momento em que você mais sente que vai afundar que o céu estende a mão. Orar é abrir o coração e entregar o controle, porque a maioria das pessoas vive reagindo ao mundo. Qualquer crítica derruba, qualquer obstáculo vira desculpa. Mas quem aprende a orar, aprende a dominar. Dominar o impulso, a ansiedade, o medo. Uma mente forte não é fria, é treinada. É alguém que aprendeu a olhar o caos e continuar calmo. Que entende que sentir algo não é o mesmo que agir por causa disso. A emoção é passageira, mas a atitude é escolha. E é aí que a oração se torna o elo entre a fé e a razão. Ela alinha o coração ao propósito e transforma o desespero em estratégia. Porque quando você fala com Deus, o barulho da mente começa a perder força, e o que antes era confusão vira clareza. Então, quando os pensamentos começarem a gritar, não tente vencê-los com lógica. Apenas diga: Senhor, cobre minha mente com a tua paz. E você vai sentir, como uma muralha espiritual, a presença dele guardando seu coração. A terceira arma é o louvor. O louvor é mais do que uma canção, é uma batalha espiritual disfarçada de adoração. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, feridos. Nada fazia sentido, mas em vez de reclamar, eles cantaram. E enquanto o som da fé subia, as correntes começaram a cair. As paredes da prisão tremeram, o impossível aconteceu. O louvor não muda apenas o ambiente externo,
Ele muda o interno. Cada palavra cantada é um lembrete. Eu ainda creio. Deus ainda está aqui. Isaías 61:3 diz que o Senhor nos dá vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O louvor é uma troca. Você entrega o peso e recebe leveza. Você abre a boca e o céu abre caminhos. Mas não é só cantar, é viver em adoração, é agradecer quando tudo desaba, é continuar firme quando o mundo desiste. Porque a força mental e espiritual não nasce no conforto. Ela nasce no desconforto, no silêncio, na resistência. Cada vez que você vence a preguiça, vence a dúvida, vence o medo, você está dizendo ao inferno: eu sou mais forte que isso. E o céu responde: sim, porque eu estou contigo. E quando você finalmente entende que o inimigo mais difícil não está fora, mas dentro, tudo muda. Você para de lutar contra pessoas e começa a vencer pensamentos, porque a verdadeira batalha não é travada no mundo, é travada na alma. E o campo dessa guerra é a sua mente. É ali que o medo tenta te dominar, que a dúvida sussurra mentiras e o passado tenta te prender. Mas é também ali que Deus sussurra: eu estou contigo. Ele não te chamou para ser refém do caos, mas para governar sobre ele. E toda vez que você escolhe a fé em vez do medo, o silêncio em vez da reação, você está vencendo. Essa é a vitória invisível, aquela que ninguém vê, mas o céu celebra. A cada pensamento controlado, a cada impulso vencido, a cada oração feita no escuro, Deus te molda, te fortalece, te ensina a permanecer. E quando os outros olham e não entendem sua calma, é porque não ouviram a voz que você ouviu. A voz que disse: aquieta-te, eu cuido de você. Então, respire fundo. Erga a cabeça e siga, mesmo que a guerra ainda esteja dentro. Porque quem tem Deus na mente tem paz mesmo em meio ao fogo. E quem aprende a vencer por dentro nunca mais é derrotado por fora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: a guerra acabou, Deus venceu por mim.